Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula com a quarta fase. Vamos lá, quarta fase. Vamos falar sobre esporte e transformação social? Vamos lá. Então, como é que vocês acham que o esporte ele atua na sociedade? Como é que ele impacta na vida das pessoas? De que forma esse esporte está? Ele é passivo? Ele é ativo no dia a dia de cada um? O que é que vocês acham? Me digam aí. Então o esporte ele está intrinsecamente ligado à sociedade, pois ele é um agente que tanto o influencia como é influenciado pelos padrões culturais, éticos e morais da sociedade. Fato é que em alguns casos as pessoas fazem alguns gestos amorosos porque tem esses gestos em suas realidades de sua infância, das suas casas, cometem alguns atos de vandalismo em alguns estádios, por exemplo, brigam entre algumas torcidas por conta de tudo aquilo que eles são influenciados ou que eles influenciam diretamente na vida de cada uma das pessoas que estão naquela realidade. Então esse esporte ele está tanto como um influenciador quanto um agente que sofre certa influência. E como essa influência transforma a sociedade, transforma a realidade de muitas pessoas que iniciam esse esporte de forma amadora e pensam em evoluir e ser atletas de alto rendimento, por exemplo, ou pessoas que querem apenas participar. Como é que ele impacta na vida dessas pessoas? Me digam aí, vocês sabem quais são os esportes que mais transformam a realidade social das pessoas? Pensem em 4. Pensaram? Então vamos ver se os que vocês pensaram são os mesmos que nós veremos. O primeiro e mais conhecido é o futebol. Então o futebol é o esporte mais praticado do mundo. Também no nosso país ele é o mais praticado. E ele traz muitas questões econômicas que estão atreladas a ele. A maioria das pessoas que querem praticar esse esporte neste país são pessoas que vêm da classe baixa. Então são pessoas que não têm condições de ter um bom treinamento, de ter um material esportivo de qualidade, de ter uma bola oficial, por exemplo. Então são pessoas que vão a partir disso tentar ascender socialmente e economicamente para poder comprar um material melhor, para poder ajudar a sua família com as despesas da casa, ter direito a ter uma condição melhor de financeira, de vida. Em alguns casos, como mostra a imagem, alguns passam pela várzea para tentar ter um olheiro que possa visualizá-los e levá-los para um clube profissional. E com isso eles podem chegar à condição como tem um atleta mostrando aí, que é o Cristiano Ronaldo, em que chegou no alto nível, com estádios muito bons, com condição de treinamento boa, com salário excelente, salário de milhões. E temos um caso aqui mais próximo de nós, como é o caso do Daniel Alves. Como vocês podem observar, ele no início da carreira, quando ainda não tinha condições financeiras para fazer do uso do dinheiro com o luxo que ele queria, e a condição dele atualmente, onde ele participou de vários times no mundo e ganha salários astronômicos na casa dos milhões de reais. O esporte também pode ser entendido como um ambiente de lazer, então as pessoas podem praticá-lo, seja brincando com os seus amigos, fazendo pequenas competições que não vai afetar diretamente a saúde de cada um, participando de alguns jogos semanalmente, como alguns amigos fazem com o futebol em alguns ambientes society. Então ele pode ser feito dessa forma, ou seja, para transformar a vida dessas pessoas e trazer maior qualidade de vida para elas. E também pode ser entendido como um ambiente de inclusão, para que todas as pessoas que queiram participar,
elas possam assim ter acesso a esse local. Então pessoas que, independente do gênero, se tem ou não deficiência, se são negras, se são brancas, se são pardas, se são indígenas, pessoas que querem participar, que têm maior condição, que têm a menor condição. E isso é muito visível nos projetos sociais, em que pessoas de diversas condições, geralmente são pessoas com condição menor, podem participar desses projetos que geralmente não tem nenhum custo para eles, e tentar ascender socialmente e ter uma participação mais inclusiva e visível na sociedade. Outro esporte que nós vamos falar aqui é o atletismo. Então o atletismo, ele é um esporte que tem algumas competições, como arremesso de peso, salto com vara, corrida com barreiras, e as corridas de fundo, que são as corridas com uma longa duração. Entre elas nós temos, estão representadas na imagem aí, meninos aí fazendo um treinamento de marcha atlética, e também alguns atletas do Quênia. Essas pessoas, eles tentam buscar um padrão de ascensão social a chegar de um atleta que faz corrida de 100 metros, como o Usain Bolt, como está na imagem inferior à direita, pois eles vêm de condições financeiras baixas. Então a maioria vem dessa perspectiva, sejam os atletas que estão em diversas partes do país, ou do mundo, melhor dizendo, ou os atletas do Quênia, que tem muito êxito nas corridas de fundo, principalmente nas corridas de maratona, que já criaram uma característica praticamente biológica nos seus treinamentos e conseguem ter essa ascensão e poder alcançar melhorias de condição de vida, seja para conseguir ter materiais esportivos melhores, ter uma condição de patrocínio melhor para ter uma condição salarial melhor, e assim ascender socialmente no nosso país e no mundo também. O atletismo também é visto na questão da autovalorização. Então, um exemplo que nós temos à esquerda de Jesse Owens, em que ele acreditou, mesmo com todo o estádio, lá na Olimpíada de 36, todo o estádio sendo a favor da Alemanha nazista de Hitler, ele acreditou no seu potencial e conseguiu 4 medalhas em esportes diferentes. Seja também na última edição das Olimpíadas, com o Alisson dos Santos, a qual nunca tinha sido medalhista olímpico e conseguiu uma medalha na sua primeira Olimpíada, e acreditando no seu potencial. Ou seja, na força da Yelena Zimbaeva, com todos os treinamentos que ela fazia na prova de salto com vara, e sempre ela tentava superar até alcançar os seus recordes que ela estabelece até hoje. Outro esporte que nós iremos falar são as lutas. Então as lutas, elas são um refúgio muito grande para que as pessoas fujam da criminalidade. Existem alguns projetos sociais do boxe, por exemplo, que tiram essas crianças que estão em um ambiente de marginalização e vêm para um ambiente esportivo para que elas possam ter uma opção de ascender na vida e ser uma pessoa que não vai para a linha do crime. Isso elas podem fazer isso no boxe ou também no MMA, como é o caso do Charles de Bronx, que é um atual campeão do UFC e que saiu de uma realidade que poderia estar no meio do crime, mas nós não sabemos como seriam as mudanças. Mas ele teve essa ascensão social e, assim como em outros casos, usou o esporte para fazer o bem. As lutas também podem ser vistas sob o ponto econômico, sob o ponto de vista econômico, que é o caso de que alguns atletas lutam bastante e não têm tanta remuneração, enquanto outros, quando chegam no auge, seja do boxe, seja do MMA, ou seja do próprio outras lutas, como a própria Ronda Rousey, que está na tela aí, ela já foi atleta de judô também. Então eles são os atletas mais bem pagos desses esportes, seja do boxe, do MMA, e eles conseguiram o êxito econômico a partir dessas lutas, assim como tantos outros meninos carentes tentam e almejam
essa ascensão econômica a partir do esporte. As lutas, elas também trazem a questão do equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, seja no momento da prática ou para o seu cotidiano no dia a dia. Então, alguns esportes de lutas como o Tai Chi Chuan, o Karatê, Kung Fu, eles prezam bastante por essa concentração, por esse equilíbrio entre o corpo e a mente. E quando esse equilíbrio não está alinhado, acontece que as pessoas terem problemas de cunho psicológico. Foi o caso da Tatiana, essa atleta de Jiu-Jitsu, o caso do Whindersson Nunes, um humorista brasileiro, e do caso da Rafaela Silva, que é uma atleta brasileira, em que todos os três tiveram depressão, e a partir do esporte, continuando a praticar o esporte, as duas atletas que foram citadas, e o Whindersson Nunes, no caso, utilizou o esporte como sendo uma ponte para que ele pudesse superar esse mal que é a depressão. Outro esporte que nós falaremos é o basquete. Então, o basquete nos Estados Unidos principalmente é a mina dos olhos deles, para que eles possam ascender economicamente e chegar a um patamar de LeBron James, de Steph Curry, enfim, de todos os atletas da NBA, e conseguirem uma vida econômica muito satisfatória. Esse esporte também está lutando e conseguindo isso em algumas lutas raciais, ou melhor, contra o racismo. O Black Lives Matter foi um movimento social que foi muito importante depois da morte de George Floyd, pedindo que as vidas negras deem mais importância a elas, seja também na própria Damaris, que é uma atleta brasileira que luta contra as questões raciais, e inclusive na WNBA ela já chegou a ser a única atleta negra na brasileira participando desse know-how. E também temos os esportes paralímpicos, que eles estão pautados primeiramente na inclusão, em que são desenvolvidas práticas corporais para que todos possam participar, sejam pessoas com deficiências físicas ou não, com deficiências visuais, auditivas, que não tenham deficiências, mas que queiram participar também. Então eles têm essa visão da inclusão. Tem a questão das superações que eles alcançam, não somente do ponto de vista que eles vão ultrapassar uma meta que eles fizeram, mas em relação a algumas realidades que eles passaram, como é o caso, por exemplo, do Fernando Fernandes, que foi um atleta, um atleta que anteriormente teve um acidente de carro, então ele passou por todo esse trauma do acidente, de ficar paraplégico, mesmo assim conseguiu superar para conseguir êxito nos esportes paralímpicos. E também que esses esportes paralímpicos também estão pautados na ciência, assim como os esportes olímpicos. Ou seja, existem vários estudos laboratoriais, estudos de campo, que estão vendo o quanto a ciência pode contribuir para o melhor desempenho desses atletas, seja em relação à força, em relação à velocidade, em relação ao equilíbrio, coordenação e várias capacidades físicas que eles podem desempenhar melhor, para que a ciência seja aliada dessas práticas paralímpicas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês, como poderão observar, o esporte ele é um agente transformador social em várias instâncias, seja econômica, seja da realidade em relação à criminalidade, em relação à superação de algumas dificuldades pessoais, e trazer essa qualidade de vida para cada um deles. Tá certo? Valeu, tchau, tchau, até a próxima.